Olá! No Justiça Legal dessa semana você vai acompanhar o bate-papo da nossa equipe de reportagem com o juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva sobre o primeiro Congresso Internacional de Direito AMC-ESMESC, que está acontecendo em Buenos Aires, na Argentina. E no quadro Entrevista, a nossa convidada é a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Salete Silva Somariva, que fala sobre o direito ao esquecimento. E a partir de agora você acompanha a maior posse coletiva da história dos mais de 125 anos do Tribunal de Justiça, que passa a contar com mais 11 novos desembargadores que integrarão o Poder Judiciário catarinense. Durante a maior cerimônia de posse coletiva do Poder Judiciário catarinense, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Torres Marques, nomeou 11 novos desembargadores. A solenidade aconteceu no auditório do Pleno do Tribunal de Justiça. Entre os empossados, 9 vêm da carreira de magistratura e os outros 2, promovidos pelo 5º Constitucional, vêm do Ministério Público e da OAB. Com isso, a Corte Estadual passa a ter 80 desembargadores. Estamos dando cumprimento à transformação dos cargos que nós logramos conseguir, com aprovação primeiro no Tribunal Pleno, depois com a aprovação também junto à Assembleia Legislativa e com a anuência do Conselho Nacional de Justiça. Então nós estamos dando seguimento ao que nós nos comprometemos, inclusive, principalmente com a sociedade catarinense, para dar mais agilidade. Por quê? Teríamos mais agilidade? Porque os substitutos antigamente ficavam sem vinculação, iam de uma Câmara para outra, não tinham seu acervo de processo fixo. Agora não, agora eles serão membros de Câmara, terão seu acervo de processo e darão maior atenção aos mesmos. A entrada dos novos desembargadores em plenário foi acompanhada pelos magistrados Pedro Manuel Abreu, o mais antigo da Corte, e Vera Copete, a mais nova da instituição. Na sequência, os empossados prestaram o compromisso legal da solenidade, assinaram o termo de posse e receberam a medalha e o diploma da Ordem do Mérito do Judiciário Catarinense. Para eles, o momento foi de reconhecimento de uma vida dedicada à justiça. É uma emoção ímpar, uma recompensa de todo o trabalho e também a consciência de que ainda se tem muito para fazer agora, né? Mas é recompensador saber que se chegou ao Tribunal de Justiça e que se pode fazer ainda muito mais pela magistratura. Eu acho que é uma data muito especial para mim, é fruto de anos de carreira, de trabalho com bastante responsabilidade. Eu sinto assim que é uma recompensa por uma trajetória já bem longa, né? Que nós começamos no interior e vamos ascendendo progressivamente na carreira, e eu acho que sempre procurando fazer a justiça com honestidade, com seriedade, isso que faz a gente hoje nos tornar num momento especial e dignificante para a nossa carreira. Olha, sem dúvida é muito importante, é um objetivo da carreira que é atingido, e também fazer parte, com muita honra, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Sem dúvida, motivo de orgulho por tudo que a instituição representa e também fez por nós. É uma emoção grande, é um momento muito importante da carreira, né? No meu caso, na grande maioria, são daqueles que são da carreira, são 25 anos de magistratura, então metade da minha vida dedicada a isso, e é um momento importante, mas também uma grande responsabilidade. A importância que tem o tribunal, a importância do momento para o tribunal, que é um momento de uma ampliação histórica, né? Enquanto vários estados sofrem com crise financeira, com redução de serviços, nós aqui ainda vivemos um momento ainda com a possibilidade de expansão dos serviços judiciários. Então, sei que dá grande responsabilidade, mas é uma emoção muito grande, uma alegria muito grande. Um sentimento de vitória, é uma situação em que você passa 26 anos, no meu caso, numa carreira, que você não tem essa pretensão quando você entra na magistratura. Na verdade, a ideia é realmente fazer justiça, distribuir justiça, mas naquele momento, durante a carreira mesmo, você não chega a pensar nesse momento.
E quando isso acontece, realmente é uma situação assim, muito emocionante, muito boa. Sinto como se meus pais estivessem hoje vivos, teriam um grande orgulho. Mas, sem dúvida, é um dia de muito orgulho, de gratidão, de agradecimento. Depois de uma trajetória de 26 anos de carreira no primeiro grau, ascender à corte, para nós, é um motivo que muito nos honra, muito nos eleva a continuarmos com os nossos firmes propósitos de distribuir justiça na corte. Um sentimento muito feliz de realização de uma vida do judiciário imaginada e concretizada após 24 anos de magistratura. É o coroamento de uma longa carreira, afinal são 29 anos de labuta, de trabalho constante, de dedicação, desprendimento em prol das causas da justiça. Por isso, ao atingir este posto, eu me sinto realizado parcialmente, embora sabedor de que as minhas responsabilidades a partir de hoje se tornarão cada vez maiores. Trabalhei única e exclusivamente no Poder Judiciário de Santa Catarina, entrei em 1985, exatamente no tribunal como assessor. E hoje é o coroamento da minha vida profissional. Eu comecei num cargo de nível médio e hoje galgo a cúpula do Poder Judiciário. Com grande satisfação, uma vida dedicada à justiça e eu fico muito feliz em decorrência disso. É um sentimento que pega na alma, porque é algo que a gente acalentou durante um período, né? E vir para cá ainda representando o Ministério Público na vaga do 5º Constitucional do Ministério Público Catarinense faz com que também a gente tenha emoção, porque lá foram 30 anos de carreira e aqui agora trazer o aprendizado de lá para que possa, e Deus iluminando, bem julgar. Olha, para mim é uma realização de vida e tenho a certeza que é o momento mais importante da vida profissional de um advogado, né? Que sempre pautou o seu trabalho, né? Como a maioria dos advogados, de maneira ética, buscando sempre o justo e o certo. E então, para mim é uma imensa satisfação, porque eu tenho uma história de vida, né? E de gratidão pelo Tribunal de Justiça. A solenidade foi marcada pela presença de familiares e amigos dos novos desembargadores, que compartilharam do momento de alegria. A família inteira em clima de comemoração, de festa, e assim a gente fica até sem palavras para definir esse momento de tanta emoção, de tanto orgulho, né? E de todo o carinho que toda a família nutre, né? Pela pessoa do Jaime. A cerimônia ainda contou com a participação de autoridades políticas, que prestigiaram esse momento importante do Poder Judiciário de Santa Catarina. Além de complementar, obviamente, todo o quadro de desembargadores do Tribunal de Justiça, uma expectativa daqueles que evoluem na carreira, assumem essa posição de destaque no cenário jurídico, aqueles escolhidos pelas instituições para representá-las aqui, função do 5º Constitucional, e uma oportunidade cada vez mais de nós da cidade de Florianópolis ter o orgulho de ter a sede do Poder Judiciário em nosso município de maneira completa, com novos integrantes, experientes, carreira idônea e bem representantes a nossa sociedade. Olha, acho que a renovação é importante em todos os setores da vida da sociedade, e aqui também é importante. Trazem novos conhecimentos, modernidade, e a Justiça de Santa Catarina, que é célebre pelas boas decisões, com certeza vai ganhar ainda mais com 11 novos desembargadores, homens e mulheres. E quem também esteve na capital catarinense prestigiando a posse foi o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime de Oliveira, que conversou conosco sobre a solenidade e falou também a respeito das questões polêmicas envolvendo a atuação dos magistrados no país. Além de ser um momento histórico para esse tribunal, é muito importante para a prestação do serviço jurisdicional. Isso vai facilitar o acesso da justiça, o acesso do povo à justiça. O trabalho deles nas suas câmaras, nas suas sessões, isso é fundamental, porque o judiciário, de modo geral, reclama esse avanço. E nós temos que elogiar a iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi sensível
a essa necessidade de aumentar os quadros aqui da segunda instância, de aumentar os quadros do tribunal. Então eu aproveito para parabenizar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na pessoa do seu presidente, por acolher este reclamo, que é um reclamo da magistratura, como era da magistratura de Santa Catarina, é um reclamo nacional, porque o judiciário se ressente do aumento dos quadros na segunda instância. Isso é muito importante, o tribunal foi sensível e está de parabéns. A questão da judicialização da política tem que ser analisada caso a caso, é tema delicado, mas a Lava Jato não é propriamente uma judicialização da política. A questão da Lava Jato é muito mais profunda, é muito mais sensível, ela está, no final das contas, passando a limpo a sociedade brasileira, está modificando os parâmetros e os padrões da própria administração da justiça. Então isso é muito importante, é muito relevante e o Brasil, com certeza, será outro depois do término dessa operação e nós esperamos que isso modifique os costumes em todos os setores, né? No empresariado, a relação entre o setor público e o setor privado. Sérgio Moro é um paradigma, é uma referência hoje nacional, um paradigma aí como magistrado e tem feito o seu trabalho com muita dedicação. Então é um magistrado que exige muita consideração e respeito, apoio, porque o que ele está fazendo é extremamente difícil, não é o único, né? Na verdade nós temos aí muitos Sérgios Moros, vamos dizer assim, fazendo suas funções por todo esse Brasil, mas caiu nas mãos dele uma das mais importantes ações do judiciário brasileiro. E ele está se saindo bem, com responsabilidade, tranquilidade e muito equilíbrio. Isso é importante porque é próprio da função jurisdicional. Desde o dia 28 de março e até o dia 2 de abril, acontece em Buenos Aires, na Argentina, o primeiro Congresso Internacional de Direito AMC-ESMESC. Magistrados do Poder Judiciário Catarinense marcaram presença no evento, e entre eles, o diretor-geral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, que antes de embarcar nessa viagem, bateu um papo com a nossa equipe. Confira. A ideia desse evento é trabalhar essa cooperação, o cumprimento de ordens judiciais brasileiras em território argentino e conhecer melhor o funcionamento do sistema judicial argentino, que apesar de ter muito em comum com o nosso, tem muitas peculiaridades. Então, vai haver um painel sobre jurisdição civil, explicando como funciona, outro sobre jurisdição criminal. São carreiras diferentes lá na Argentina, então não são os mesmos juízes que atuam nas mesmas áreas. Outro painel sobre justamente o cumprimento dos atos judiciais brasileiros em território argentino e ainda um quarto painel sobre mediação e conciliação. A Argentina tem um caso de muito sucesso de mediação pré-processual, eles promovem os acordos antes que o processo inicie e eu acho que vale a pena todos conhecerem. É um marco importante para a nossa associação, o primeiro evento internacional da AMC fora do país. A gente já viu outros eventos organizados pela AMB em nível nacional. Os juízes de Santa Catarina têm participado dos eventos organizados pela AMB e tem se mostrado muito produtivo. Os resultados colhidos foram sempre muito, muito positivos. Expectativa que seja realmente uma troca muito produtiva, porque o evento serão juízes falando para juízes. Então não são simplesmente palestras, mas a nossa ideia, toda a concepção do evento é que possa haver perguntas e debates que a gente possa sentar entre os colegas e discutir os nossos problemas, nossas preocupações, que tem muito em comum, como dá para imaginar. Então a expectativa é muito boa, mesmo porque a nossa ideia está sendo trabalhada a reciprocidade. Esperamos recebê-los também aqui na nossa sede no segundo semestre. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, recebemos a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Salete Silva Somariva, que fala a respeito de direito ao esquecimento. Logo depois do intervalo, não sai daí, voltamos já já.
no quadro Entrevista de hoje recebemos a magistrada Salete Silva Somariva, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E ela está aqui para falar sobre o direito ao esquecimento, que também é conhecido como o direito de ser deixado em paz ou de estar só. Olá, desembargadora. Para começar, eu gostaria que a senhora explicasse o que seria o direito ao esquecimento. Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar aqui. O direito ao esquecimento, na verdade, é aquela situação, é uma questão até da dignidade humana, né, da tutela da dignidade humana, quando se tutela esse direito que toda pessoa tem de ter o seu passado, onde e quando for praticado talvez atos ilícitos, não volte depois de décadas, depois de 20, 30, 40 anos, ou até 50 ou até 60, como existe um caso do Brasil, que ele volte à tona e com isso ele ocasione assim, severos prejuízos morais à família, tanto da vítima ou como do acusado, porque normalmente quem já cumpriu uma pena, ele pagou sua dívida com a sociedade a alto preço. Quem cumpre uma pena de 20, 15, 30 anos num presídio brasileiro ou em qualquer presídio do mundo, a gente já sabe que isso aí significa quase que uma prisão perpétua, porque dificilmente a pessoa vai sair de lá, diríamos, recuperado emocionalmente. Ele pode até sair recuperado para a sociedade, né, deixar de cometer crimes, mas emocionalmente ele nunca mais vai resgatar aquele estado emocional que ele tinha antes desse fato. Então ele tem o direito, porque já cumpriu a pena, respondeu à sociedade, ele tem, nesse caso, o direito, então, ao esquecimento, o direito de ter dignidade, porque na maioria das vezes, ou nas vezes que aconteceram casos similares, a família, por exemplo, da vítima, ela já se recuperou do choque, os anos acabaram apagando as feridas, cicatrizando, quer dizer, a dor nunca vai desaparecer, evidentemente, de um familiar, de um pai, uma mãe, um irmão que perdeu um irmão, um filho, uma filha, isso aí é óbvio. Mas o tempo vai cicatrizando, vai amenizando aquela dor. E, de repente, se isso é trazido à tona anos, décadas depois, a família também vai se sentir muito machucada, vai reviver aquilo que já está apagado. E quando se trata vamos dizer, do autor de um fato, quando ele sai do presídio, ele vai buscar reestruturar a vida. Então ele casa, tem filhos, né, constitui uma família, e daí 30 anos depois, de repente, aquilo é resgatado pela imprensa ou pela sociedade, hoje muito comum pelas redes sociais, e trazem aquele caso à tona. Então isso vem em prejuízo da própria família, dos filhos que às vezes não sabiam daquele fato passado, e traz prejuízos morais assim acentuados. É por isso que eu acho que realmente os defensores, né, dessa tese estão... É claro que cada caso é um caso, mas via de regra eles estão certos. Doutora, em quais casos o direito ao esquecimento é recomendável? Olha, eu particularmente, sabe, o meu pensamento é que todas as pessoas, sem se tratando de pessoas físicas ou jurídicas, com tal nome também da pessoa jurídica, elas têm o direito de reconstruir a sua vida. Elas têm o direito de refazer o seu nome. Eu não quero dizer que elas não devam ser penalizadas, não devam sofrer os ferretes da lei quando necessário. Elas têm, evidentemente, que pagar uma dívida. Só que eu acho que essa questão, quando ela vem à tona através de redes sociais, através da própria imprensa, porque a imprensa, eu ainda hoje vou dar uma outra entrevista, naquele caso Oscar, que ocorreu aqui em Santa Catarina, em Joinville, alguns anos atrás, e a pergunta da imprensa qual é o valor da imprensa em casos dessa natureza? Eu acho que a imprensa realmente não é à toa que todo mundo diz e que é dito e conhecido e reconhecido como a imprensa é o quarto poder. Realmente, ela tem uma influência na vida das pessoas muito grande, na vida dos brasileiros principalmente. Ela sempre traz, 90% dos casos a imprensa traz benefícios, mas em alguns casos, revivendo isso, assim, e até eu acredito que não seja assim uma coisa que não seja salutar, documentário, às vezes as pessoas têm curiosidade, mas mesmo trazendo esses fatos que ocorreram, né, fatos originais para um documentário que vai ser exposto ao país todo, acaba trazendo prejuízo. Então, eu entendo que todos os casos
sabe, o direito ao esquecimento ele deve ser preservado. E nesses casos, quais seriam os principais danos para a pessoa que teve as suas informações divulgadas? Os danos eles são bastante extensos. Eu sei de casos, por exemplo, que houve uma desestrutura familiar total, um caso que foi levado, acho que através até das redes sociais, não foi caso de documentário, nem filme, nem um programa de televisão lá sobre os crimes que ocorreram na década de tal ou em outra década, mas um caso que foi trazido e isso aí foi muito polêmico, o casal acabou se separando, um dos filhos do casal tentou suicídio, porque ele não sabia daquelas questões. Então, é muito relativo, depende da cultura e da educação. Né? Talvez para algumas pessoas que elas têm uma linha de educação, uma cultura diferente, às vezes até é interessante, sabe? O papai vai aparecer na televisão, aquela coisa toda. Agora, para outras pessoas, né, que já têm uma formação diferente, isso realmente vai ter uma repercussão muito grande. Então, a repercussão psicológica na família, nos filhos, nos vizinhos, a ponto da pessoa não ter mais o afã para sair, para dar um passeio, para chegar à rua, chegar na janela, porque o vizinho da frente está dizendo, ele cometeu um crime, ele matou. Então, essa repercussão é muito grande. E mesmo a repercussão financeira. E eu digo isso porque a pessoa também no trabalho, isso aí vai ter uma repercussão. Porque hoje nós vivemos numa sociedade totalmente crítica. É uma sociedade que não aceita nenhum tipo de erro, nem no presente, passado, futuro. Então, se ela souber que aquela pessoa cometeu um delito lá 20 anos atrás ou 30, ele vai sofrer restrições no mercado de trabalho, ele vai sofrer restrições da empresa, ele vai perder a clientela. Então, é uma série de coisas, né, que nós temos que analisar o contexto geral. Para a senhora, é mais difícil de ser aplicado o direito ao esquecimento com o advento da internet e das redes sociais? Não há dúvida, né? Isso aí, com o advento da internet, evidentemente, isso aí se tornou muito mais fácil. Porque com o armazenamento de todas as informações, né, que essas redes têm, históricos, fotos, vídeos de casos que aconteceram há muito tempo, o resgate que se faz, né, através do que se tinha há anos atrás. Esses tempos eu sei que estava procurando, porque há 30, 40 anos atrás, as revistas famosas que traziam todas as histórias, e era assim, muito, muito interessante, porque a televisão ainda no tempo ainda não existia, ou existia muito assim, incipientemente no início, né? Então era o Cruzeiro e a Manchete, eram revistas assim revolucionárias. Então eu estava à procura dessas revistas, até perguntar se por acaso tinha algum exemplar, porque queriam resgatar uma história também de um crime que deu grande repercussão. Então isso tudo trazido para a internet, ou hoje para as redes sociais, é óbvio, se tornou muito mais, né? Muito mais fácil se trazer essas questões, né, do que antes das redes estarem vamos dizer, no patamar que hoje estão, né? E na opinião da senhora, o direito ao esquecimento não acaba entrando em conflito com outros direitos, como, por exemplo, o de liberdade de expressão? Aí eu vou chegar naquela questão. Eu acho que até... Porque eu acredito, como eu te disse, e não sou eu apenas, a imprensa realmente é o quarto poder. Mas nós temos que pensar naquela premissa, que o meu direito acaba onde começa o teu. Então, eu entendo que a imprensa ela tem um papel fundamental na vida de uma nação. Depois de algum tempo, nós passamos a viver uma ditadura travestida de democracia. E nós, todos os brasileiros, estavam assim vivendo como num sonho. E a imprensa teve um papel fundamental, acordou. Foi um acorda Brasil, acorda brasileiro. A questão é essa, está acontecendo isso. Então, eu reverencio a imprensa por isso. E todos os brasileiros devem fazer isso. Porque ela trouxe a verdade, ela trouxe à tona a verdade. Ela esclareceu o povo a ponto de nós termos tido as consequências, as vitórias ou as derrotas que aconteceram, mas pelo menos o povo está esclarecido. Então, eu penso que ela não coíbe o direito de expressão, porque a imprensa tem que ir até um ponto, até o momento de esclarecer, até o momento que ela seja benéfica para a nação, benéfica para a sociedade, benéfica para o cidadão, mas no momento também que ela se utilizar dessa questão para vender, sabe, daí então ela já perde o princípio básico dela,
quer esclarecer e beneficiar. Então, por isso que eu acho que não atrapalha. Ela tem o direito de expressão, tem o direito de... né, mas nessa questão aí também ela tem o dever do respeito à cidadania, à dignidade humana e à própria pessoa. Mas, doutora, o direito ao esquecimento não abre margem para as pessoas apagarem fatos passados e reescreverem a própria história? Sim, eu acho que sim. Não há dúvida. Ela abre esse parênteses, né? Ela abre uma lacuna e as pessoas passam a reescrever a própria história. Mas eu acho que isso até, em parte, é benéfico. Né? As pessoas precisam, em determinado momento da vida, mesmo que não tenha acontecido nada com ela, mesmo que ela não tenha sido sofrido essa questão do... né? Que ela tenha tido violado o direito ao esquecimento, chega no momento da vida que as pessoas começam a reescrever a história. É importante isso, tá? E eu acho que, por isso, eu acho que ela realmente abre esse parênteses, mas eu acho que também é benéfico essa reinscrição da história de cada um. Bom, para finalizar, eu gostaria que a senhora destacasse os principais avanços trazidos pelo direito ao esquecimento desde 2013, quando ele foi criado. Não são muitos, né? Porque nós estamos iniciando essa jornada, né? Mas o primeiro fato importante foi o enunciado 531, que ele surgiu da 6ª Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional da Justiça Federal. E nesse enunciado consta que a tutela da dignidade humana inclui também o direito ao esquecimento, que é uma questão de dignidade humana, a pessoa tem direito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o STJ, em 2 casos polêmicos aqui do Brasil, né? Em ambos, o relator foi o ministro Luiz Salomão, eles acabaram por entender que o cidadão tem direito ao esquecimento. E esses 2 casos são os casos foi o caso do massacre da Candelária, que todo mundo sabe como ocorreu, né? 8 meninos morreram, mais 40 feridos, e foram muitos condenados e um foi absolvido. E num documentário da Globo, da Rede Globo, foi citado o nome desse cidadão que foi absolvido e ele ingressou com uma ação indenizatória e teve êxito. A Globo foi condenada a pagar R$50 mil para ele por ter o nome, né, não ter sido esquecido, o fato, né, pelo direito ao esquecimento. E outro caso é o da Aida Cury, foi um caso muito polêmico. Ela foi estuprada por 2 jovens, um era menor. Eu lembro muito bem desse caso. Eu residia na capital de São Paulo na época e foi através dos meios que haviam na época, que não eram muitos meios de empresa, mas foi assim, muito rumoroso, em função da idade da moça também. E a família também, foi feito um documentário, agora eu não sei qual foi a rede de TV, para contar a história. Eles ingressaram também com uma ação, mas eles, apesar de o ministro ter entendido que todo o ser humano, né, tem direito ao esquecimento por uma questão de dignidade humana, mas ela não teve êxito, a família não teve êxito, porque ele também entendeu que como já 6 décadas se passaram, já ninguém mais conhecia o caso, então já não ia ter prejuízo mais para ninguém em função daquele documentário ou daquele programa. E a própria lei da internet, né? A lei da internet, ela veio normatizar uma coisa que precisava ser normatizado, né? E ainda tem muita coisa a ser normatizada. Mas ela normatizou de modo que, depois de 2014, o provedor ou outros profissionais não podem mais retirar ou manter no ar, nas redes sociais, vídeos, fotos, matérias, né? Simplesmente porque alguém pede, eles não podem fazer isso. Toda matéria, todo vídeo, toda foto que quiser ser retirada, tem que ser requerida ao juiz, um juiz de direito, e o juiz que vai determinar. Então, eu acho que os juízes, normalmente, claro, têm feito isso, né? Até por uma questão também de dignidade, uma questão moral, uma série de coisas, uma série de valores, né, que envolve essa questão. Então, eles têm feito isso seguidamente, e eu acho que isso também é uma questão, né, de defender essa questão do direito, né, ao esquecimento, do direito de viver em paz, do direito de reconstruir sua vida, do direito de até reescrever mesmo a sua história. Ok, eu gostaria de agradecer a senhora pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço.